Galera, vamos falar do Vasco. O Vasco consegue a liberação para jogar, né, em São Januário. E os ingressos, galera, impressionante. Em 4 horas foram vendidos todos os ingressos para o jogo Vasco e Coritiba em São Januário. Então teremos aí casa cheia em São Januário para esse jogo do Vasco. É jogo importante, galera. O Vasco precisa vencer, né, galera? Essa é a verdade. O Vasco precisa vencer para poder subir na tabela de classificação. Uma vitória não tira o Vasco ainda da zona de rebaixamento. Lembrando que o Vasco está a 5 pontos do Goiás e do Bahia, que são as duas equipes que estão fora da zona de rebaixamento. E o Coritiba é o último colocado. Eu acredito que o Vasco é favorito jogando diante do seu torcedor. Galera, vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre o Vasco da Gama. Eu vou deixar o link na descrição também. Cresce os direitos autorais ESPN do Grupo Disney. Presente num jogo importante, um jogo de confronto direto para a fuga do Z4, que é contra o Coritiba. É importante o apoio do torcedor, principalmente no momento bom do Vasco, né? Porque o time, hoje, o Vasco demorou, desde o início do ano, a gente vinha falando, tinha que ter reforço, contratar, demorou, mas enfim, eu acho que o Vasco encontrou um time. O Vasco hoje tem um time sólido, vem jogando bem, e com o São Januário cheio, acho que a tendência é esse Vasco deslanchar, né? Porque num momento como esse, um tropeço em casa seria fatal, né? Então acho que o Vasco não é só do jogo do Fluminense, já vinha jogando boas partidas, crescendo de produção, jogadores que foram contratados, Veguete, a subida de produção do PEC, o Serginho no meio de campo, enfim, o Rossi muito bem pela ponta, jogadores que... Gabriel de volante que está jogando. Muita pegada, então assim, demorou, mas encontrou um time, hoje o Vasco joga um bom futebol, lógico que falta muita coisa ainda para livrar desse rebaixamento, mas eu acho que o Vasco agora está no caminho certo e com a ajuda do torcedor vai ser fundamental para o Vasco conseguir escapar desse rebaixamento. É Coritiba, o Vasco vem de uma vitória num clássico, num jogo frenético, num baita jogo que o Cezinha ficou louco, o amigo do Zinho ficou louco e não acreditou no que aconteceu, porque o Fluminense teve 75% de posse de bola e o Vasco trocou a posse de bola pelo gol. Sim. Eu posse de bola, né, posse de bola não estou interessado, não estou interessado é no gol. E aí resolveu o jogo, ganhou o jogo, uma partida, o jogo foi espetacular, talvez tenha sido um dos jogos mais interessantes do Campeonato Brasileiro, esse jogo do Vasco contra o Fluminense, e o Vasco tem que continuar repetindo essas boas atuações. Essa não é uma atuação única, não. Até quando o Vasco perdeu, o próprio treinador do Vasco, o Ramon Dias, disse, o Vasco não vai cair, não. Primeira vez que ele vai jogar com São Januário com torcida. Ele jogou sem torcida, agora com torcida. Ele não sabe o que vai acontecer, eu vou falar para você. O cidadão não sabe o que é a torcida do Vasco da Gama em São Januário. E ele vai sentir, o Zinho sabe muito bem, o Djalminha sabe, porque nós, como estivemos muitas vezes fazendo jogos lá em São Januário. E então, lá tem uma particularidade, né? Você vai fazer jogo em São Januário, se você não tem o direito de transmissão, você fica num cantinho da arquibancada, então você fica dentro da torcida do Vasco. Você fica vendo o jogo ali junto com a torcida. E vou dizer para você, é uma torcida diferente, porque o que faltar em campo, a torcida vai inteirar fora do campo, na vontade, ninguém tem preguiça para jogar com a torcida do Vasco em cima. Nenhum jogador vai ter alguma deficiência. Não tem, porque os caras vão cobrar e o time vai para cima. O Coritiba vem numa situação muito ruim, né? Sim. Ainda tem o Coritiba e depois tem o América e depois ainda tem Santos. Olha a trajetória do Vasco aí. O jogo contra o América é aquele jogo que está faltando, é isso, né? Atrasado. É um jogo atrasado, aquele do América, que está faltando aí pro Vasco cumprir. Então, são todos eles numa faixa em que o Vasco precisa de pontos. O Vasco tem que tirar pontos dos adversários, né? O Vasco arrumou um centroavante, esse Vegete, ele é um cara inteligente. Isso não é um centroavante comum, não. Ele é um centroavante inteligente. Um cara que já está rodado na bola, já é veterano, então se posiciona bem, sabe disputar a bola no corpo com o adversário, vai bem no alto, se posiciona para fazer o pivô. Tá? O Payet está começando, já entrou um pouquinho mais contra o Fluminense, está começando a jogar melhor. Aliás, o pessoal lá da França está querendo o afastamento do presidente do Lyon, né? do Olympique de Lyon, porque liberou o Payet. Você tem uma ideia, se o Payet tem importância lá em Lyon,
Vê se ele tem importância lá. Vê quem é o Payet na França e esse cara que está jogando. E tem importância extrema nesse Vasco também, encaixando, né? Um jogador com qualidade técnica, chega no fim da temporada para entrar em ritmo físico. Poxa, o Vasco está encontrando um time. Eu falei do Zé Gabriel. O Zé Gabriel ficou 10 partidas no Vasco sem ser relacionado. Não é que ele não foi jogar, ele não foi no banco. 10 sem ser relacionado. Aí chega o Ramon Dias, bota o cara de primeiro de zagueiro, depois bota ele de primeiro volante. Puxa, esse cara de primeiro volante. Porque o Zé Gabriel foi sempre volante e zagueiro no Internacional. Sim. No Vasco ele não era nem volante nem zagueiro. Então, agora botou de primeiro volante. Ele tomou conta no meio-campo do Vasco. Ele administra esse meio-campo do Vasco da Gama. Né? Então, tá legal ver o Vasco jogar. Eu acho que, nossa, ver São Januário de volta. Aliás, nem sei por que fizeram toda essa maldade com o São Januário de não deixar a abertura para o torcedor do Vasco da Gama. A justificativa também não cheguei bem a compreender incômoda, né? tudo Porque isso. se fala em falta de segurança, e aí a alegação é por ser rodeado de comunidade, mas enfim, é uma explicação que não desceu muito bem, não. Ô, meu Tetra, você que sabe bem esse Vasco, como é que é por fora, por dentro, de adversário, entende bem também da dinâmica e sabe, já citou essa sequência, porque agora é Curitiba, depois fora, 2 jogos, América Mineiro e Santos. Então, é a sequência do renascimento, é a sequência da retomada, ainda mais agora com esse jogo em casa servindo de impulsão para os outros 2 que são fora, né, Tetra? Sem dúvida, Dani. Muito curioso com essa partida com o Curitiba, porque o Vasco da Gama ele tem um crescimento com uma postura de jogo reativo. Até quando ele ganha aquele jogo do Atlético Mineiro, Maracanã, aquela briga toda, vai jogar, não vai jogar, aí chuva, né? Foi na base da raça, da vontade, a torcida lotou, o torcedor junto, o Atlético com posse de bola, tentando agredir, o Vasco se defendendo, chegando, muito isso que falou o Veguete, né? Na bola aérea, fundamental, importante, sai para jogar contra o Palmeiras, perde o jogo, mas não faz um jogo ruim, mas sempre na base do jogo reativo. Se defende bem e sai num contra-ataque, sai na velocidade. Empata com o Bahia assim e ganha do Fluminense assim. Eu estava no jogo lá, não trabalhando, fui como espectador, que aprecio e gosto de bom jogo. Olha, coloco como um dos melhores jogos do campeonato todo até agora, esse jogo Fluminense e Vasco, mas foi um Fluminense com a bola, o Fluminense ditando o jogo e o Vasco muito disciplinado, muito forte, convicto do que queria, né? Aí tem a bola parada, né, que o Veguete é muito importante, tem o contra-ataque e tem as falhas dos adversários. O Fluminense falhou ali, o André, um monstro o André, quando o jogo está muito difícil para o Vasco, 2-2, o Fluminense mais em cima, aí num erro do André, o Peck está inspirado ali, está inspirado não, porque ele estava sendo até cobrado, porque ele errou alguns lances, mas assim, atento, a palavra é mais correta, atento, errou, eu estou ali atento, faz o 3-2, aí mata o jogo, depois o Veguete novamente, num jogo de bola parada. Então a minha curiosidade, que eu citei tudo isso, é porque agora o Vasco vai ter que propor o jogo. Primeiro, vai jogar em São Januário de novo. Segundo, um torcedor vascaíno louco, né, empolgado, feliz, em 4 horas lotou, acabou os ingressos, né, e vai ficar gente de fora ali, torcendo, nas ruas, o entorno, porque está naquela expectativa daquele confronto. É não deixar o Curitiba subir, é somar mais 3 pontos, ficar ali pertinho para sair, porque depois tem 2 jogos fora de casa, e tendo que propor o jogo. Claro que o Curitiba é que vai fazer o jogo do Vasco. Vai se fechar e vai ser reativo. É o Vasco que vai ter que propor o jogo. Então é um jogo diferente do que eu tenho visto o Vasco fazer. E tem jogado bem numa outra estratégia de jogo. Agora não, é dentro de casa, com o apoio da torcida, pegando um time retrancado. Então a curiosidade é essa, mas é um momento positivo de um Vasco com um treinador que organizou melhor o time e que tem novas opções, né, para jogar. Então, é a curiosidade de ver como vai ser esse Vasco. Galera, eu concordo com o Zinho, o time do Vasco tá bem organizado, né? O que o Vasco jogou contra a equipe do Fluminense. Mas o Fluminense teve mais a bola, não importa, mas o time do Vasco conseguiu se comportar muito bem quando não teve a bola, né? E por isso é o vencedor do jogo. O Fluminense errou bastante, mas o time do Vasco foi bastante efetivo,
né? E saiu com a vitória merecida. A vitória foi merecida e, na minha opinião, esse jogo com a torcida lotando o São Januário, sem chance pro Coritiba, me desculpe, mas eu acho que o clima do Vasco é outro. É outro momento agora do Vasco, na minha opinião. O Vasco está muito mais para cima. Depois da chegada do Ramon Dias, a equipe parece que deu aquela chacoalhada, né? A equipe mudou a postura, é uma equipe que não para de correr, se entrega muito dentro de campo, né? É uma pena que o Ramon Dias chegou muito tarde, né? Chegou na missão de tirar a equipe da situação. Se ele chega lá no início, pelo menos na décima rodada, beleza, eu acharia até seria boa, mas sendo que demorou muito, né, a diretoria para poder tomar a decisão, e quando tomou a decisão, né, tomou de maneira certa. O Ramon Dias chegou muito bem, fez algumas contratações também que, na minha opinião, foram pontuais também. O Vegete, na minha opinião, excelente contratação, né? Nem vou falar o nome do outro jogador que o Vasco tinha contratado no passado, que veio como craque, né? Jogador que poderia ser de seleção. Maior enganação, na minha opinião, aquele cara é a maior enganação do futebol, né? Porque não joga nada. Veio pro Vasco achando que ia ser craque, que ia ser isso, não jogou nada. Na minha opinião, prejudicou mais do que ajudou, né? Agora o Vasco tá no caminho certo, né? Payet tá ganhando mais minutos. Eu acredito que contra o Coritiba ele ainda não deve ser titular, porque ele não tá bem fisicamente, bem nítido, né? Bem nítido que o Payet ainda não tá 100% para poder jogar um jogo 90 minutos, né? E provavelmente ele deve ficar pro segundo tempo, e se entrar no primeiro tempo, no segundo tempo provavelmente ele vai ter que ser substituído, porque ainda não tá na mesma pegada do elenco, entendeu? E o Ramon Dias não vai botar ele porque é o Payet. Ele não vai pegar e vai tirar um cara que tá bem fisicamente, tá 100%, para botar um cara que tá 60%, 70%. Ele não vai fazer isso. Daí você pode ter certeza, é um treinador que é experiente, ele sabe fazer a equipe jogar, galera. Essa é a minha opinião. Queria que vocês colocassem nos comentários a opinião de vocês aí sobre esse jogo do Vasco e Coritiba. Será que o Vasco vai fazer mais um bom jogo pelo Campeonato Brasileiro, galera? Deixa nos comentários a opinião de vocês. Não esqueça também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. Tem um botão embaixo inscrito, inscreva-se e ative também o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.